O que eles precisam olhar hoje do ponto de vista de soluções que utilizam inteligência artificial? Quais são os pontos, na opinião de vocês, que são importantes para o cliente olhar? Então, eu entendi que a gente tem algumas empresas que já atuam com algumas soluções nesse mercado, cada uma adota um algoritmo diferente, talvez seja essa a história. O que esse cliente precisa comparar, uma vez que a solução em si ela não é comparável porque os algoritmos são diferentes? Acho que primeiro volta àquela questão do alinhamento das expectativas. Entender o que aquele produto está entregando de valor em relação ao segundo. A gente tem uma concorrente muito forte na sul-coreana, mas que eu brinco muito que a gente é concorrente, não é concorrente ao mesmo tempo. Porque eles são extremamente sensíveis e na probabilidade de um nódulo ser câncer. Tipo, tem a probabilidade de algo ser câncer, porque eles treinaram o modelo neural comparando a mamografia com o resultado de biópsia. Nossa solução entrega uma avaliação completa do estudo mamário, descrevendo o nódulo para o médico concluir se ele pode ser maligno ou não, ou se vou fazer exames complementares. Então, na verdade, as soluções poderiam até ser complementares. Bom, claro, o cliente investir em duas tecnologias até é realmente complexo você colocar isso dentro da fila. Então, entender realmente o que aquela solução está se propondo, o que ela entrega, entender se aquilo é adequado dentro da sua estrutura e se faz sentido dentro da sua rotina. A gente, por exemplo, estava conversando com um grupo oncológico que eles faziam exames de pacientes e nós sabíamos que tinham câncer de mama, por exemplo. Então a gente mesmo falou, olha, doutor, talvez realmente a nossa ferramenta não vai fazer sentido na sua realidade, porque você já sabe que esses pacientes já estão diagnosticados. Então, a nossa ferramenta ela vai funcionar muito melhor na triagem, na identificação dos exames de rotina e fazer a precocidade daquelas pacientes que ainda não foram diagnosticadas. Acredito que um outro ponto é entender como que a ferramenta opera. Porque, e aí é legal que você comentou dessa questão de quem são os clientes que já procuram, o que eles têm de expectativa. Muitas vezes eu converso com gestores ou diretores de algumas instituições, que eles são essas pessoas abertas à tecnologia, querem colocar isso na instituição. E a gente teve que fazer um movimento da estruturação de venda das nossas ferramentas, porque quando a gente falava com o gestor, muitas vezes a gente não falava com o médico. E muitas vezes aí o gestor colocava lá, e doutor, o senhor falou com o médico lá, não, tá tudo certo. Aí a gente ia pegar o feedback do médico, o dono aqui colocou esse negócio, não me avisou, e não sei o que, então o cara tá achando que vai ser substituído. Então a gente colocou dentro da fase de vendas, de ativação do produto, um treinamento da equipe técnica, justamente para colocar esse ponto dele entender o que é a solução ali está prestes a colocar. Porque senão o próprio gestor ele vai ter feedbacks, a solução não pegou tal coisa, mas o produto não é pegado pelo mesmo. Então, porque não foi direcionado, não foi justamente explicado para aquela pessoa que está na operação. É aquela questão, vai ter o setor que paga a conta, mas o setor que usa muitas vezes é outro. Então também tem que ter essa conectividade. E acho que um último ponto é a questão que eu brinco, no nosso caso, é o ROI mais simples de calcular, o retorno para o cliente, é realmente produtividade. São os médicos que muitas vezes são donos de clínicas e dividem o tempo entre laudar e gerir aquela instituição. Então, eles acabam dividindo em multitarefas. A ferramenta ajuda ele realmente a otimizar o tempo da rotina dele. As centrais de laudos que vem crescendo muito no Brasil, esse atendimento por volume, que de um lado é importante, principalmente para levar laudo nos regiões mais afastadas, que muitas vezes não conseguem manter radiologistas, mas quando você pega um volume muito grande, você aumenta o estresse, você aumenta a clínica, então possivelmente você vai ter maior nível de ocorrências, né? Eu não gosto de usar o termo erro diagnóstico, né? Comentou, até porque ninguém quer assumir que tem erro diagnóstico, mas se a gente pega os estudos lá fora
e pego a sensibilidade dos médicos, se a gente traz no Brasil e eles falar que na verdade está melhor do que lá fora, alguma coisa assim, não pode expor muito, mas você tem que falar, doutor, é natural, é o erro do estresse, o erro do cansado, nesse sentido. Então você opera de uma forma que você aumenta a produtividade realmente daquele profissional dentro do escopo em que ele está trabalhando.